Luiz Fernando de Lázari e Carlos Carboni são confirmados para compor a diretoria da Itaipu Binacional. O primeiro será diretor jurídico da hidrelétrica e o segundo vai ocupar a diretoria de coordenação. O deputado federal paranaense Enio Verri, reeleito pelo PT, já foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o diretor-geral da unidade. Mas, além dele, a Binacional possui outras 5 diretorias. E pelo menos 2 nomes já foram oficializados. Luiz Fernando de Lázari, que é o diretor jurídico, será, e também o Carlos Carboni, que será o diretor de coordenação. De Lázari é advogado, já foi secretário estadual de Segurança do Paraná na gestão de Roberto Requião, na época afiliado ao MDB, e fez parte da equipe jurídica do ex-governador durante a campanha eleitoral do ano passado. Carlos Carboni é advogado, filiado ao PT e foi chefe de gabinete da Casa Civil quando a ministra era Gleisi Hoffmann, durante o primeiro governo de Dilma Rousseff. O novo diretor-geral da Itaipu, o Enio Verri, conversou com o Jornal da Manhã e falou sobre a escolha dos 2 paranaenses para as diretorias. Vamos ouvir. O Luiz Fernando de Lázari, que foi secretário de Segurança do Paraná, nós temos um relacionamento pessoal muito bom e ele vai ser o nosso diretor jurídico. O nosso diretor de coordenação, que é o que cuida das políticas sociais da Itaipu, será o Carlos Carboni. O Carlos Carboni também é advogado, é do sudoeste do Paraná também, um grande amigo, um companheiro de Partido dos Trabalhadores. Eu o conheço há uns 30 anos, pelo menos. Um cara muito preparado. Além deles, também serão escolhidos os nomes para os cargos de diretor administrativo, financeiro e também a diretoria técnica. Enio Verri também falou sobre essa discussão. As outras 3 diretorias, que é a diretoria financeira, administrativa e técnica, ela passa pela Secretaria de Relações Institucionais, pelo Ministério, porque elas, assim como as diretorias da Itaipu, mas do Correio, de Petrobras, BNDES, elas são resultados de acordos políticos com os partidos que compõem a base do governo Lula. Então essas diretorias são negociadas e estão sendo negociadas. Eu ainda não sei quais serão os nomes. Funciona assim: o ministro Padilha com a presidenta Gleisi negociam qual partido que terá, eles mandam os currículos e eu irei analisar o currículo para ver qual currículo é adequado à função que será exercida. Mas a vaga é garantida ao partido. Nós só ficamos discutindo se a pessoa está preparada para isso. E isso deve acontecer nos próximos dias, devemos ter os outros 3 nomes já para tomarmos as iniciativas necessárias. Sobre esse e também outros assuntos, todos os ouvintes e inscritos no YouTube da Rádio Jovem Pan, que é o nosso canal Jovem Pan Grupo RIC, vão poder conferir na edição do Jornal da Manhã da próxima segunda-feira, no dia 20 de fevereiro, a entrevista completa com o novo diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri. Eu achei muito boa essa sonora do Enio Verri, esclarecedora, porque ele contou como funciona na verdade. Veja ali, ele afirma, a vaga é do partido. E ele deixa claro que quem faz as indicações é a parte política do governo. Então não há qualquer preocupação com questões técnicas. Não há. É só você depois rever esse trecho da entrevista, está disponível no YouTube, para você mesmo tirar suas conclusões. Ele afirma, a vaga é do partido, quem faz a indicação, inclusive uma das pessoas que faz a indicação é a Gleisi Hoffmann, então, que é, né, a presidente do Partido dos Trabalhadores. Então isso deixa claro como funcionam as estatais. São pessoas que têm alinhamento ideológico com o governante de plantão. E não é só no PT, não. Todo governo faz isso. Então, são pessoas que têm alinhamento ideológico com o partido de plantão, com o governante de plantão, e a parte técnica fica para segundo plano. É por isso que elas dão prejuízo. É por isso que volta e meia, né, nós temos aí um rombo em alguma delas para nós pagarmos, nós, os pagadores de impostos, que sempre que uma estatal dá prejuízo, só para a gente a conta. Quando ela dá lucro, divide-se lá entre a companheirada. Agora, quando ela dá prejuízo, lembram da gente. Ah, mas veja, as estatais de energia dão dinheiro. Sim, elas são sozinhas. Elas têm um monopólio. Imagina se elas tivessem que concorrer no mercado de verdade. Se não fosse só elas funcionando. Iam quebrar na esquina, amigo. Então nós temos que nos livrar desses trambolhos que só servem aos políticos e não servem a gente. O Brasil é um país que é praticamente um regime socialista nesse sentido. Vamos fazer a conta aqui. Você acordou na sua casa, você apertou lá o interruptor da luz. Foi uma estatal, foi uma empresa controlada pelo Estado, aqui no caso no Paraná, a Copel, que é mista, mas é controlada pelo Estado, que entregou a energia. Daí você abriu a torneira, Pedro, para escovar os dentes. Opa, Sanepar. Outra empresa controlada pelo governo. Aí você ligou o seu carro
para ir trabalhar. Opa, Petrobras que distribuiu o combustível e ali é controlado pelo governo. Então, o governo controla os principais pontos da sua vida. Aí você não tem direito de escolha. Não, eu não quero a do governo, eu quero pagar por uma empresa do mercado, que geralmente elas são mais competentes e oferecem serviço melhor e com menor preço. Não dá. Não dá, porque existem monopólios, quando não legais formais, mais monopólios na prática, né, de fato, do mercado, como o caso da Petrobras. Não existe monopólio do petróleo mais no Brasil, mas ela acaba exercendo um monopólio na prática, ela é muito grande e o Brasil coloca muitas amarras para outras empresas entrarem. No caso da energia e da água, há sim monopólios. Então é isso, você fica refém disso. Aí quem dirige as empresas que levam a energia para sua casa, a água para sua casa, o combustível para o seu carro, são políticos que são indicados dessa maneira que o NVR explicou de maneira bem didática ali. Mas para terminar, eu quero elogiar aqui o NVR. Acho que ele é um cargo técnico do PT. O PT erra em muita coisa, mas na questão da energia vem acertando, né? O Jean Paul Prats é um homem do mercado de óleo e gás, ele entende do negócio, inclusive já chegou falando que não vai mexer em preço na caneta, o que é muito bom. Temos que elogiar essa postura do Jean Paul Prats, inclusive criticada dentro do PT, ele já tem gente que quer a cabeça dele no PT lá. Porque quem fala a verdade no PT, o pessoal não gosta muito. Então, o Jean Paul Prats está indo bem na Petrobras, e o NVR é um economista preparado também. Espero que faça boa gestão na Itaipu, mas ele já avisou que não vai ter a mesma parceria de obras com o Paraná, que eles querem investir os lucros de Itaipu em outras áreas, incluindo a área social. Então, o Paraná pode tirar o cavalo da chuva em relação a novas obras de infraestrutura pagas pela Itaipu. Elas não devem vir, pelo menos não com a mesma intensidade. Você acerta quando você traz os dois perfis da liderança da política energética das duas maiores empresas de energia do Brasil, que é o Jean Paul Prats e o NVR. Os dois têm ali uma capacidade. A dúvida que sempre fica é o quanto de pressão o partido vai exercer, né, o PT vai exercer, justamente para direcionar essas decisões. Você já citou o caso que o Jean Paul Prats está absolutamente pressionado a mudar as suas concepções, inclusive pontos, Marco, que ele defendia no Senado. Ele falava, olha, nós não temos que mudar na canetada, se quer alterar ou ter algum tipo de controle, tem que criar um fundo de estabilização. Ele defendia isso no Senado e estão pedindo para que ele seja incoerente agora. Isso vale para o NVR, que durante muito tempo defendeu os interesses do Paraná, do norte do Paraná, região de Maringá. Ele precisa lembrar o quanto era importante a atração desse recurso, agora que ele tem condições de direcionar esse dinheiro. Mas eu quero chamar a atenção para dois aspectos da fala do NVR. O primeiro deles é que ele deixou o pessoal tranquilo, Mike, porque tinha gente já tendo dor de barriga quando viu a nomeação ali do De Lázari e também do Carbone, pelo seguinte, tinha gente que imaginava ali dentro do PV, o grupo ligado ao Aliel Machado, que essa diretoria de coordenação ficaria com o PV, porque de certa forma cuida do social e foi-lhes prometida uma diretoria de Itaipu quando eles ali abriram mão da disputa da segunda vice-presidência na Câmara, né, que é a Maria do Rosário. Então, quando eles tiraram ali, teve esse ajuste político para que eles tivessem essa diretoria. Essa fala do NVR deve deixar o pessoal mais tranquilo, sabendo, opa, talvez depois do Carnaval a gente receba ali a nossa tão esperada boquinha. Outra coisa que me chama a atenção quando ele fala do De Lázari é o seguinte, ele foi secretário de segurança na época do Requião. Será que a nomeação do De Lázari, Marcos, era suficiente para acalmar ali os bofes e os rancores do Requião, que esbravejava no Twitter, falava de consórcio de construção, atacava ali a idoneidade dos gestores de Itaipu? Será que agora com o De Lázari lá, o Requião vai ficar tranquilo ou vai ser pior? Ele vai olhar um companheiro contemplado e lembrar que ele mesmo ficou na chuva? Eu tenho essa dúvida para esperar as cenas dos próximos capítulos. Eu vou perguntar para a nossa observadora oficial do Requião no Twitter, a Beatriz Frenner. Ele não parece muito feliz não, né, Bia? Ele tá rancoroso ali. Continuo seguindo no Twitter e no Instagram todos os candidatos ao governo do estado, e Requião tem publicado algumas afirmações e vídeos lá na página dele do Instagram, bem insatisfeito. Até puxou ali um vídeo do Lula fazendo um discurso no período de campanha, homenageando e falando bem dele, e se sente nesse momento desprestigiado, totalmente esquecido. Olha só, o Requião cutucando. O Requião é bom nisso, ele é bom na ironia. Ele vai muito bem nisso. Daí ele postou lá o vídeo do Lula elogiando. É aquele vídeo que o Lula fala, tem 3 companheiros que pode falar o que quiserem, que eu respeito muito, um deles é o Requião. Daí a frase do Requião no Twitter é: vejam como eu era importante na campanha. Que bacana. Claro que tem uma alta dose de ironia aí. Ele que foi abandonado no caminho pelo PT,
e agora, talvez, como o Pedro falou, tenha ganhado um prêmio de consolação ali de forma indireta, com a indicação de seu afiliado político, o Luiz Fernando de Lázari. Vamos ver como é que o Requião vai se portar. Ele não comentou essa nomeação, então estamos esperando aqui e traremos para você esta postagem. E também quem tem reclamado muito do PT nas redes sociais é o filho do Requião. O Requião Filho também anda ali dando umas cutucadas, né, no PT. Inclusive na Assembleia, Pedro, já quem fale que o Requião pode deixar o PT num médio prazo aí. Você acredita nisso? Eu acredito, porque casamento de conveniência, Mark, não costuma durar muito, tá? O Requião Filho, o próprio Requião, eles foram enxertados ali no PT. Eles tentaram vários acordos políticos, tentaram ali entrar no PSB, buscaram outros partidos, inclusive para lançar o Requião candidato, ninguém topou muito, justamente por esse estilo, né, mais trombador que os dois acabam assumindo. Então, a vida deles não será muito fácil ali no PT, até porque eles não caem dentro daquele processo do centralismo democrático, sabe, Mark? Que a cúpula decide, a Gleice toma ali a decisão, encaminha e o pessoal meio que vai engolindo, vai tocando. Então, eles ficam reclamando, se debatendo, e por mais que às vezes coloque ali o De Lázari tentando acalmar, nada que não contemple diretamente a família, Mark, é suficiente para acalmar os bofes dos Requião. Né? Então, a gente brinca que a Bia, a nossa observadora oficial do Twitter, é porque eu, inclusive, sou bloqueado lá. Né? É um pessoal muito democrático, muito republicano, mas que vai bloqueando jornalista ali para não ter todo o acesso franco ao que eles colocam. Mas, respondendo diretamente a tua pergunta, eu acho que eles devem sair sim no médio prazo, tanto porque o pessoal do PT não os recebeu tão bem, quanto eles também ali não sentem o poder que eles gostariam de ter nesse partido. Ah, mas recebeu bem na campanha. É agora que a relação ficou meio estremecida na campanha. Eles foram recebidos. Bom, talvez não do jeito que eles queriam, porque o Requião reclamava que não tinha avião na campanha. Ele ficou muito bravo com isso, vocês lembram da história aí, os ouvintes frequentes lembram dessa história. Quem não lembra pode entrar lá na minha coluna no Rick Mais, inclusive, que eu contei na época da campanha essa história. Mas enfim, vamos ver como é que isso vai se dar. Eles estão muito insatisfeitos do PT. Só discordo de você o seguinte, Pedroso. O De Lázari não é oficialmente da família Requião, ele não assina Requião, mas ele tá ali. É um puxadinho da família, sempre teve ali nas boquinhas, foi funcionário do Requião no Senado durante muito tempo, né? Foi funcionário do Requião aqui no governo do estado, então ele sempre teve ali e com certeza a nomeação dele passou por essa relação que ele tem com a família Requião. E eles estão insatisfeitos, que você falou bem, eles não estão acostumados a não mandar no partido. A grande verdade é essa, o Requião mandou no MDB do Paraná durante 30 anos, ele mandava, os outros obedeciam. Né? Todo mundo que em algum momento questionava a sua autoridade ou a sua ordem era escanteado. Lembro aqui do Gustavo Fruit, por exemplo, que era do MDB, um militante histórico do MDB, o pai dele era do MDB e foi ali extirpado pela família Requião quando começou a colocar a cabeça para fora, digamos assim. E como o Fruit, há outros nomes, tantos que foram afastados do MDB pela família Requião, que sempre comandou com mão de ferro ali o seu feudo. Quando ele sai do MDB, ele fica meio perdido, entra no PT, mas o PT tem dono também. Opa, a Gleice falou, ó, aqui a banda toca diferente, aqui não. E eles ficaram incomodados com isso, então eles foram indo, mas, Pedroso, não tem jeito. A verdade, ela aparece sempre, as pessoas são o que são. Então você pode ali dar uma maquiada, botar uma roupa nova, passar um perfume bom, mas a pessoa vai voltar a ser o que era ali na frente. Não tem jeito. Ainda mais essas figuras políticas que têm essa postura coronelista. Opa, pé de maçã não dá laranja, né? E com certeza, a família Requião que semeia é esse tipo de estilo político. Eles têm uma importância, têm um domínio político no parlamento, então eles não estão acostumados a dividir esse protagonismo. E como você falou, dentro do PT a banda toca diferente e a Gleice ali comanda com mão de ferro todas essas estruturas.